tarde a todos. Dessa vez a gente está num período diferente do que costuma acontecer. Sejam muito bem-vindos ao programa Libera Libido. Hoje nós temos um tema muito especial e muito interessante para falar com vocês. Vamos falar sobre o tempo. E eu já quero aproveitar essa deixa e trazer o nosso apresentador aí oficial, né, que apresenta junto comigo o programa. Henrique, seja muito bem-vindo. Vocês novamente. Olha só, a gente entrando mais uma vez na telinha de vocês para mais um programa Libera Libido. Todo mundo que está nos acompanhando em todos os canais, se sintam acolhidos, se sintam em casa para nos fazer perguntas, para nos mandar depois mensagens ou agora. Compartilhe aí com os amigos, para quem está podendo compartilhar. E quem está nos assistindo na TV, fique com a gente. Né, Júlia? Exatamente, gente. É bom lembrar que o programa Libera Libido, ele passa aqui no canal da Ebossa no YouTube, toda segunda-feira às 9 da noite. Hoje, excepcionalmente, nós mudamos o horário, mas ele passa também no canal do programa Libera Libido no YouTube. Então, vocês conseguem ter acesso ao programa na íntegra nessas duas plataformas. Além disso, nós estamos também no Instagram, através do @programa Libera Libido. Para quem perdeu, quem tem acesso ao Instagram, fica fácil de assistir. E também no @ebossa_oficial. Além disso, na Rede Smart de Comunicação, canal 23 em São Paulo, nós estamos toda quarta-feira à noite, às 9 da noite, esperando por vocês. Um horário super especial, super específico, e aí o programa é reprisado lá, no canal Smart. Aliás, na Rede Smart de TV, perdão. Além disso, nós temos o podcast do Libera Libido, que vai para o Spotify através da Rádio Ebossa. E hoje à tarde, daqui a pouquinho, logo mais às 3 da tarde, nós estaremos estreando o Pod Libera. O Pod Libera é um podcast que traz os bastidores do programa Libera Libido. Algumas coisas que foram ao ar, como é que foi a nossa reflexão sobre os temas, outras que já não foram, mas que a gente quer conversar um pouquinho a respeito. Então é um bate-papo bem livre, bem light, né, Henrique? Onde a gente vai trazer essa brincadeira de vocês conhecerem como é que está por trás das câmeras aqui com a gente nos bastidores. É verdade, eu estou super animado, espero que vocês também estejam, porque, gente, olha que legal, ó, podcast, pode liberar, pode sim, pode tudo, vocês vão estar pertinho da gente, vão estar conversando, vão saber coisas que a gente não fala aqui nesse programa ao vivo e no programa gravado, enfim, vem, convida, vai ser legal esse bate-papo, vem com a gente, vem com a gente. Pode, a gente deixa você liberar também. É verdade. E aí, gente, o que acontece? Hoje nós temos como tema o tempo. Tão aclamado, tão divagado, né? A gente tem tantas leituras sobre o tempo. E no último programa que a gente fez, que foi ao ar no início da semana, a gente teve uma série de contratempos, muitos problemas, inclusive foi o dia que deu um bug aí no Instagram, em outras plataformas também. E quando a gente se deparou, o programa praticamente ficou, aliás, a linha de tempo do programa não existiu, né, Henrique? Ficou uma coisa muito maluca, E aí foi através, quando a gente se deparou com isso, a gente resolveu fazer esse programa extra aqui para passar para vocês todas as informações, tudo que a gente tinha lido e abordado sobre o tema e que, na verdade, não deu para transmitir. Então, olha só, hoje eu vou começar falando sobre o tempo com uma frase que marcou a minha infância, que marcou a minha adolescência também, mas uma frase que é muito peculiar e muito linda, que é do filme O Menino Maluquinho. Está presente no filme, né? Ela diz o seguinte: o tempo perguntou para o tempo, quanto tempo o tempo tem? E o tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo tem. Essa frase, eu não encontrei o autor, não sei exatamente quem escreveu, mas é uma frase que ela é muito interessante no filme, porque o menino maluquinho tem um sonho e ele vai pulando os ponteiros do relógio. E aí, quando eles colocam essa frase, é uma música, enfim, cantada, e aí vai passando esse tempo da infância. E é nessa leitura do tempo da infância, da sutileza do tempo, que eu trago hoje aqui, convido, aliás, para participar com a gente do nosso Libera Libido, falando sobre o tempo, a Maria Aparecida Luca Paranhos. Seja muito bem-vinda, Maria Aparecida. É uma honra te ter novamente conosco.
E muito obrigada por aceitar o nosso convite, né? Obrigada, minha alegria, minha satisfação, minha honra de estar aqui com vocês, trocando algumas ideias sobre isso, Júlia. Essa parlenda ou esse trava-línguas aí, o nome desse gênero textual é trava-língua, e nesse conjunto entram aqueles outros tantos que a gente brincava quando criança, eles têm essa função lúdica, essa função linguística também, de pronúncia, de desenvolvimento da linguagem das crianças, por isso a gente brinca tanto com as crianças, né, com os nossos filhos, com os alunos, mas ele traz, olha só que coisa linda, eu adoro essas pegadas filosóficas, né, no cotidiano, no folclore, e sabidamente, não tem autoria esse texto, essa parlenda ou esse trava-língua, ele pertence ao povo, e aí você vai ver, inclusive, variações desse tipo, e tá tudo bem assim, porque o povo, quando o povo é o dono de alguma coisa, né, ele modifica, ele brinca, ele enriquece. Mas é linda essa parlenda aí, quanto tempo o tempo tem, né? E o nosso tempo, né? E ela é gostosa, né? Ela é gostosa de ouvir, ela é gostosa de falar, e você fica pensando, nossa, é verdade, quanto tempo tem, afinal de contas, né? E nessa brincadeira, então, eu apresento, eu sou professora Maria Aparecida, por isso também a minha aproximação a esse gênero parlenda e a literatura infantil e infanto-juvenil em particular. Hoje eu atuo no Instituto Federal Farroupilha e estou aqui para conversar um pouquinho, né, nos espacinhos do meu tempo, eu vim prosear um pouquinho nessa tarde de primavera, de sexta-feira. E nós estamos muito felizes que você tenha aceitado. É verdade, é verdade. E vocês falando de quanto tempo o tempo tem, me fez pensar que o tempo tem uma data, segundo a nossa capacidade de observação da física. Ele tem 13,5 bilhões de anos, mais ou menos, porque é quando a gente consegue identificar o movimento do espaço-tempo. Ou seja, antes disso, parece que estava tudo parado. Então a gente já começa aí com uma questão. O tempo tem tempo mesmo? Porque antes ele era parado e a gente só percebe o tempo talvez no movimento? É interessante. E é muito bacana, Henrique, a tua fala agora, porque em muitas pesquisas que eu fiz, eles falam exatamente disso. Só é possível observar o tempo quando você está em movimento. E não é à toa que a gente fala que às vezes passa tão rápido, né? O termo que a gente acaba usando com relação a a ligação, né, de tempo e de agilidade, de pressa, de rapidez, estou sem tempo, e afinal de contas, o que é o sem tempo? E aí eu vou trazer uma outra frase que até quem me colocou, quem trouxe pra gente, foi a Maria Aparecida. Eu quero até que você divague sobre ela aí, Pida. Quero trocar a ansiedade de viver cada dia como se fosse o último, pela tranquilidade de viver só por hoje. Viver só por hoje me faz parar de desperdiçar o tempo de um sorriso, me perguntando quando a felicidade vai chegar. Viver só por hoje é não adiar a oportunidade que cada dia nos dá. É do Alan Dias Castro, né, Pida? Sim, Júlia. E aí já vou trazer algumas outras brincadeiras. Eu acho fantástico isso, porque eu tô aqui como uma mulher que é professora, que trabalha, que tem filhos, que tem marido, que faz yoga, que faz ginástica, que lê, que adora a planta. Eu sou uma pessoa comum, uma pessoa normal, e por isso que eu aceitei. Porque eu não sou nenhuma expert, nem não sou nenhuma coaching em como gerenciar bem o tempo. E eu acho que essa é a manha aí, né? Essa é a manha que o Alan nos diz. Viver só por hoje e tentar ir fazendo cada coisa no seu, né, no seu passo, no seu ritmo, porque também o mundo louco que a gente vive, eu vivo numa cidade interior do Rio Grande do Sul, mas vocês que vivem em cidades mais principalmente o Henrique, em frisson de uma São Paulo, qual é o desafio de poder viver esse cotidiano e não ser engolido por essa pressa, essa loucura que são todas as demandas que a sociedade contemporânea nos pede. E aí, Júlia, juntando o Alan aqui, eu queria trazer um pedacinho de Nietzsche, porque tudo está se encaixando. 4 ou 5 coisas, mas senão eu vou ficar fazendo uma palestra aqui. Mas Nietzsche aqui diz uma coisa que se relaciona um pouquinho com essa minha experiência que eu digo, e que eu acho que é a experiência das mulheres contemporâneas, porque a gente brigou muito para entrar no mundo do trabalho, de sermos reconhecidas, mas a gente está sobrecarregada de um monte de coisa, e ainda a gente é chamada de heroína, ou de, como é que chama? Tem mais um nome, não é heroína,
Enfim, tem uma palavra que diz aí, me fugiu agora, que se chama a mulher que consegue fazer tudo e tal. E, na verdade, isso é uma perversidade conosco, né? Porque a gente se judia. Pensem, tu tem que manter tua carreira profissional, tem que manter tua carreira acadêmica, tu tem que ser uma mãe bacana, tu tem que ter um corpo bacana, tu tem que estar por dentro de tudo, né? Haja vida para isso. Então a gente precisa aliviar um pouquinho. E aí eu trago a frase de Nietzsche agora, porque ele diz assim: olhemos para nós mulheres, tá? Eu olho sempre no lugar de mulher. Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim, pertence às correções necessárias a serem tomadas, quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. E aí entra um pouquinho ali no Alan, estou fazendo um intertexto, porque é esse elemento contemplativo de a gente parar para sentir um pouquinho uma manhã, né, um frescor poder da manhã, observar uma flor que está abrindo, o movimento do filho, o olhar do marido. Eu acho que esse a contemplação. Bom, Nietzsche já nos chamou a atenção para isso faz tempo, né? Não, e eu acho interessante nessa tua fala, porque como a gente teve esse bug aí na internet, né, no Instagram e outros, eu lembro muito bem que você falou assim, eu fiquei ali fora um pouquinho tomando um sol. Eu falei, gente, quantas vezes você já parou e tomou um sol e aproveitou, desfrutou desse momento? Então, assim, como precisou cair uma série de benfeitorias, porque sim, são acessos maravilhosos, a gente tem uma troca muito bacana com relação ao que é disponibilizado no ambiente virtual, mas ao mesmo tempo o quanto isso toma o nosso tempo, né? O quanto isso ocupa o nosso tempo e às vezes não de uma forma tão positiva. Pois saiba, Júlia, me permite, Henrique, que eu vou terminar essa prosa com ela. Júlia, foi segunda-feira isso, né? Que foi, caiu. Exatamente. Pois é. Pois eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Que eu tomei meu solzinho na terça, na quarta e na quinta e só não tomei hoje porque estamos sem sol aqui. Adorei. Foi uma experiência tão deliciosa. Eu cheguei a conversar com meu marido, assim, parece que eu senti nos meus ossos aquele calor, aquele carinho, aquele afago do sol. Então, eu tenho uma notícia boa para te dizer, que eu estou reservando os 10 minutinhos de intervalo do almoço para isso, tá bom? Ai, que delícia! Valeu. Que bom! Muito interessante. Henrique, eu vou trazer agora rapidinho o significado, como é que a gente fala? A tradução literal da palavra, porque a gente tem o nosso momento Etmos e nada mais é do que isso, né? O momento Etmos, ele fala sobre a tradução específica de cada tema que a gente está trabalhando. Então, para quem está nos ouvindo, logo depois de aparecer aqui na telinha para o pessoal que está assistindo, eu vou trazer o que está escrito para vocês, não se preocupem. Então, gente, o nosso momento Etmos diz o seguinte: a duração relativa das coisas que faz com que o ser humano tenha a ideia, a dimensione como passado, presente e futuro, que faça essa leitura, né? E ainda ele fala que é uma forma que a gente encontrou de dimensionar algo que teoricamente não tem uma dimensão. Lógico que no dicionário é um pouco mais sucinto o que eu acabei de dizer, mas eu traduzi dessa forma para vocês que estão em casa conseguirem entender o que aparece no nosso momento Etmos. E eu quero saber do Henrique agora, que história é essa de passado, presente e futuro, que é uma criação e é relativo? Que confusão temporal é essa, Henrique? Eu acho que nós temos aí várias considerações. Primeiro, parabenizar a Cida por ter vindo e dizer que para todos vocês que realmente nós estamos aqui com a proposta de sempre trazer um conteúdo que tenha base, tenha uma estrutura, nós sabemos de onde nós tiramos os temas e quais são as referências, e a Cida traz o seu lado mesmo humano, exatamente isso, mas com propriedade, com o seu lado de experiência de vida, e todos nós estamos fazendo isso aqui com vocês, trazendo referências, mas
da forma com que nós observamos o tempo. Então, nós já falamos hoje, para vocês lembrarem, a questão do menino maluquinho. Ou seja, o menino maluquinho é um clássico da história, da nossa história. O que é o menino maluquinho? É um menino que ele não está preso nos tempos dos adultos. É um menino que ele, a não se prender no tempo do adulto, ele é maluco. Por quê? Quem é que pode viver fora do tempo social constituído depois do nosso século XVIII? Nós não podemos, como a Cida falou, o que é viver nessa sociedade de São Paulo, de horário, ou de outras capitais, pós o fuso horário? A gente está sempre se organizando com o fuso, o fuso do outro. Onde você está? Eu tenho atendimentos em Portugal, nós temos lives com pessoas de fora também aqui no programa. Qual que é o seu horário? Qual que é o meu horário? Essa confusão do tempo. E aí, será que o tempo, ele respeita isso? Ou será que o tempo, ele é só uma elucubração, algo que passa só nas nossas mentes? Então, durante o programa, a gente vai ver que temos um filósofo que fala, ele acredita que sim, temos um outro pensador que ele diz que não é bem assim, tem outros lados do tempo, mas se nós pensarmos em como o tempo se comporta, a primeira experiência que nós vamos perceber do tempo, eu acho que ela é uma experiência comum a todos nós, é que nós podemos perceber, primeiro, o dia e a noite. Então, isso que nós chamamos de efeitos que acontecem todos os dias. Todos os dias o sol se põe, todos os dias a noite chega. Então, essa percepção que começa com os nossos sentidos nos faz começar a notar que sim, existe um tempo, existe tempo para algumas coisas. Existe um tempo para o dia, um tempo para a noite, existem estações. Então, esse primeiro momento, nós vamos, como espécie, que temos aí 3,5 milhões de anos, nós vamos começando a perceber que sim, nós temos um tempo. Aristóteles vai questionar um pouco isso, e daqui a pouco a gente fala disso mais para frente, e o Newton também, tá? Só para dar um spoiler do que nós vamos falar ainda. Eu vou aproveitar a tua deixa, Henrique, porque eu lembrei muito daquele relógio, que é um relógio de sol, né? Que os incas, astecas e maias, enfim. E era interessante porque ele não marcava exatamente os horários, ele marcava o tempo no sentido de dia e noite, né? Então você sabia o que era metade do dia através da iluminação ou da sombra que era feito naquele relógio, e sabia quando era noite ou metade da noite a mesma coisa. É uma coisa muito sutil. E de repente a gente vai, coloca isso dentro de um objeto e cronometra, inclusive, os segundos. Então é muito interessante quando você traz, até eu sempre vou fazer essa leitura porque eu acho muito instigante isso, quando você traz um aplicativo que facilita o seu diálogo com o mundo e acelera a voz, você acelera o tempo dentro do aplicativo. O que a gente está fazendo com esse tempo moderno, com esse tempo pós-moderno, não sei que termo que vão se utilizar, mas como que a gente está lidando com isso, né? A gente está acelerando tanto, e aí uma coisa também que eu acho bastante instigante, e eu quero trazer aqui para o nosso debate, que é o seguinte, nesse momento pós-pandemia, eu observo muitas pessoas correndo contra o tempo, meio que para recuperar um tempo perdido, um tempo que passou, e eu vejo assim todo mundo com muitos projetos, com muitas ações, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas aquele tempo que ele teve para acalmar, para relaxar, para curtir o sol, ele praticamente se desfez. Então, eu acho que são poucas pessoas que eu estou observando que estão fazendo o que a Pari falou, que eu fico 10 minutinhos no meu canto, curtindo, enfim. A maioria está tão acelerado quanto estava antes da pandemia. Então eu falo assim, gente, a gente passou por um momento específico, uma situação bastante caótica, ainda estamos, né? É bom lembrar que não terminou, a pandemia não acabou, mas como a gente, sei lá, uma situação que a princípio era para a gente aprender ou tirar algum proveito de uma outra forma, a gente simplesmente passou por ela. E mesmo assim, como que a gente vai aprender se toda hora nós temos obrigações, horários a cumprir, temos que entregar não sei o quê, enfim, projetos e assim por diante. Então, como que você analisa isso, Pari? Como é que está dentro da tua jornada como professora? Porque eu sei que está bem conturbada, bem corrida. Como é que vocês estão administrando isso? Porque eu sei que muitos professores, além do ambiente virtual, estão tendo que agir no ambiente presencial. E eu falo assim, gente, como pode? A pessoa já tem um cronograma, né? Uma grade de assuntos, de matérias a ser transmitida e tem que, de repente, se fazer em duas, né?
Como que está sendo esse momento para ti, por curiosidade? Tento te dizer, Júlia, eu acho que nisso, pelo menos a mim, está sendo uma coisa bacana no sentido de você repensar, inclusive, que conteúdos escolares, ou a questão da contextualização. Eu sempre tive esse olhar, assim, de contextualizar, de significar, de ver efetivamente o que merece o nosso tempo, né? Porque às vezes a questão do conteúdo dele, ele si por si, hoje com todas as tecnologias que tem, com todas as videoaulas que tem, elas dão conta. Mas as relações, a escola como espaço de relação é insubstituível. Inclusive tem um texto que eu li essa semana, pena que eu não tenho ele aqui agora, mas ele vai falar exatamente sobre isso. É uma psicanalista que vai falar exatamente sobre isso, sobre a escola, o papel do professor da escola, que ficou, e é um tempo perdido, é um tempo que não, é um tempo, aula perdida não se recupera, esse tempo não se recupera, ponto. Essas relações não se recuperam. Então, Julia, eu te diria assim, eu ainda estou no ensino online, mas nessa certeza de que esse buraco, esse lugar da escola, esse lugar do professor, esse lugar das relações, não recupera. Então, mas eu procurei nesse tempo exatamente isso, significar, né? Buscar aquilo que tivesse efetivamente algum eco lá. Mas eu vou puxar um pouquinho ainda na tua questão do WhatsApp, tá? Pode ir, pode com certeza. Porque eu quero falar desse filósofo aqui, é um filósofo coreano, esse livro é de agora, 2021. Eu não sei se diz assim, mas deve ser Byung-Chul Han, tá? Este livro é Favor Fechar os Olhos, em Busca de Outro Tempo. E, por coincidência, eu trabalhei num texto para um evento essa semana e, nossa, procurava alguma coisa que me amparasse teoricamente para o que eu estava dizendo e encontrei esse livro que eu havia comprado, me lembrei. Mas não é sobre a referência que eu fiz ao meu texto, tá? Eu vou trazer uma outra partezinha aqui, quando ele fala sobre as imagens digitais, que você trouxe aí um pouquinho, né? Uhum. E ele vai, e lembrei porque nós estávamos outro dia olhando fotografias, né, de antigamente, e aqui ele vai dizer sobre as imagens digitais de hoje em dia, são sem silêncio. E por isso, sem música, sim, sem aroma. Também o aroma é uma forma de conclusão. As imagens inquietas, as nossas, né, da câmera digital, não falam ou contam, mas sim fazem barulho. Frente a essas imagens ameaçadoras, não se pode fechar os olhos. E aí ele vai falar sobre fechar os olhos, sobre essa questão da contemplação, né? Olha, o fechar os olhos pressupõe um demorar-se contemplativo. E aí ele continua. As imagens hoje são constituídas de modo a não ser mais possível fechar os olhos. E por aí ele vai. Então, você falou do som e eu falo aqui da imagem, né? De como a gente não faz esse olhar contemplativo porque ela não para, né? Muitos de nós, inclusive, não materializamos, a gente não revela, mas não torna ela alguma coisa que se possa parar para olhar. Sim. Palatável, né? E eu acho, eu preciso fazer um comentário em cima do seu, porque assim, eu tô lendo aquele livro Um Certo Capitão Rodrigo, e aí tem um trechinho do livro que eu achei muito interessante, porque ele faz uma leitura e ele fala assim, que eles não sabiam exatamente o tempo, o dia, a data, enfim, que uma personagem X do livro tinha falecido, porque não existia uma leitura de tempo naquela região, naquela localidade. E o livro fala de 1700, 1800, acho que é. E aí eu falei assim, gente, a gente nunca parou para pensar como é que era o tempo nas outras épocas, como é que as pessoas analisavam o tempo, porque sim, até quando surge o relógio, né, Henrique, quando você comenta sobre como surge o relógio, que é recente, até quero que você traga essa fala, porque eu acho extremamente importante. Mas antes disso, como é que as pessoas viviam, como é que era analisado o tempo, a história do acordar com as galinhas, ou começar o seu dia muito cedo e terminar o dia exatamente quando o sol se põe. Então, eu achei muito bacana, porque ele faz essa leitura dentro do livro, e eu fiquei assim, gente, olha só, nunca tinha pensado nisso, nunca tinha analisado essa questão. E aí você vai além, porque o livro ele vai falando de como as pessoas se relacionam com o tempo naquela região. E é interessante porque o personagem central ele vai relacionando o tempo com as guerras, né? Então eles falam exatamente disso. Uma hora eles falam sobre as guerras, em outro momento eles já trazem
nas intempéries que aconteceram, por exemplo, uma estiagem muito forte, uma seca muito forte, e aí esses momentos são as passagens de tempo desses viventes, né, dessas pessoas. E aí, quando o Henrique me traz a leitura, que eu até quero que tu confirme para mim, Henrique, a data que começa a questão do relógio, que você 1883 começa o fuso horário. Antes disso, eu acho que tem uma coisa muito importante para a gente falar aqui. Eu gostaria que a Cida me trouxesse novamente a frase do Nietzsche, porque tem uma questão naquela frase que é importante. Você consegue, Cida? Faço. Ela me deixou chamar de Cida, tá, gente? Vocês, dá licença, viu? Ela me permitiu. Viu? Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade, fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Ou seja, olha que interessante, gente. São muitos temas. Só esses primeiros 26 minutos, a gente teria uma aula de 9 meses, pelo menos. Então, quando a gente está falando de Nietzsche, eu preciso lembrá-los, todos vocês que estão nos assistindo, para quem não conhece, Nietzsche, ele era um filósofo que ele era nihilista. Nihilista, o que significa? Que ele não aceitava que você entregasse a sua vida, quem entregasse a sua vida, ou seja, a sua vontade, era considerado para ele fraco. Ou seja, quando nós estamos falando de tempo, estamos falando da nossa percepção dos nossos dia a dia, do contemplar, de entregar para o outro, dessa dinâmica social pós-modernidade contemporânea, de tanta agitação, e de não poder parar, por exemplo, como a Cida parou para tomar um banho de sol. Por quê? Porque ela pôde. Parece pequena essa frase, mas ela, dentro do Nietzsche, ela é muito grande. Porque, assim, quando alguém tem uma vontade e não a faz, uma vontade significa que você é fraco para ele, dentro do pensamento nietzschiano. Ou seja, entender a vida é entender quais são as suas vontades e deixar que a sua vontade, ou seja, a sua potência de vida, esteja no destino, esteja na causa, num certo efeito que não depende de você, ser considerado menor. Então, é importante esse ponto. Mas isso não é uma aula, né? Nós estamos aqui para interagir, para trazer percepções para vocês. E para vocês lembrarem, todos vocês, os filósofos, eles vão debatendo entre si para chegar num ponto em comum. Então, para Nietzsche, assim, o que vocês têm vontade de fazer? Quando nós estamos deixando esse tempo passar, quando a gente está com tantas ideias e não fazemos aquilo que nos propomos a fazer, e outra ideia vem e sobressai a outra ideia, e se sobrepõe a outra, e a outra vai passando, o que está acontecendo? Está acontecendo que é uma cadeia de informações enormes que estão chegando e você não está dando conta de nenhuma. Ou seja, você está abrindo mão das vontades, mas uma sociedade realmente que nós vivemos hoje, globalizada e pós-moderna, onde nós recebemos informações de todos os lados e todos os minutos, é onde a sociedade causa mais angústia. E eu me lembrei, só para vocês pensarem junto comigo, do Bauman, enquanto a Cida e a Júlia falavam também. Por quê? Porque o que é essa sociedade que é líquida, que se liquefaz, ou seja, que se escorre, que não permanece? Ele faz uma crítica à sociedade, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ficar fechados para o novo, para o novo movimento. Por quê? Porque, sim, até agora, o tempo que nos foi dado e a percepção que tivemos do tempo nos trouxe até aqui. Mas para onde nós iremos agora com esse novo momento? Realmente o novo causa um estranhamento. Por quê? Porque ele diz que, por exemplo, algo novo diz o seguinte: poxa, isso não foi testado, isso não foi verificado. Como é viver assim? Nós não sabemos ainda. Então, dentro da nossa estrutura subjetiva e primitiva, o novo é sempre assustador. Por exemplo, existem profissões que ainda nem surgiram. As crianças vão... algumas crianças aqui que vão ter profissões que não surgiram ainda. Então, as velhas ou as profissões que ainda existem, talvez não sirvam para as crianças de agora. E tudo isso assusta a todos nós. Então, nós estamos entre fazer o novo, novas percepções, fazer muitas coisas,
ou fazer uma só e estar satisfeito. Então, o fato de alguém, como a Cida, e por acaso eu tomei sol hoje também, viu? 5 minutinhos, poder, em alguma medida, parar para tomar um banho de sol no quintal, diz muita coisa de como estamos vivendo agora. Administrando o seu tempo, né? Administrando o seu tempo. E eu até vou aproveitar agora, porque o que acontece, pessoal? Para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, nós fazemos uma série de enquetes nos Instagrams, tanto do Programa Libera Libido, que é o @Programa Libera Libido, quanto o @ebossa_oficial. E eu vou trazer agora para esse espaço as respostas dessas enquetes. Não se preocupem que quem está nos ouvindo, eu vou trazer também na fala depois, tá? É o seguinte, pessoal, nas perguntas que a gente trouxe na enquete foram as seguintes. O tempo, você se considera amigo do tempo? 60% das pessoas que responderam falaram que sim, se consideram amigos. A segunda enquete, ela dizia o seguinte: como você administra o seu tempo? Mal ou mais ou menos? E aí 73% respondeu que foi mais ou menos, que ainda pode melhorar a questão da administração do tempo. E na terceira pergunta, que aparece aqui na enquete, a gente perguntou se você percebe a diferença entre o tempo da natureza e o tempo que nós criamos, essa relação que a gente está falando até agora, sobre o relógio, as horas, minutos e assim por diante. E aí o que as pessoas falaram? Que elas percebem essa diferença em 100%. Elas nunca tinham parado para pensar, mas elas percebem que sim, o tempo da natureza é muito diferente do nosso, que é o nosso relógio cronológico, Henrique? Como é que eu poderia... Cronológico, não, nosso relógio cronológico. Mas a gente, e vocês também, é tanta coisa, gente, muito legal esse programa tá ótimo, tá muito rico, né, gente? Tem muita informação, ó. Então, quando você me perguntou antes sobre como que era o tempo, eu esqueci de comentar que nós temos o ciclo circadiano. Como que é viver um pouco mais natural? Como que essas pessoas antes dos tempos do relógio, onde o relógio foi estabelecido como fuso horário, viviam mais no ciclo circadiano. Para quem não ouviu falar, é o ciclo de interação da biologia com o planeta. Ou seja, o planeta tem um ritmo, tem um tempo, tem uma hora de escurecer, uma hora de acordar, isso em cada região. Então, quando nós não precisávamos ficar nessa velocidade que nós estamos agora, nós vivíamos mais próximo desse ciclo circadiano do planeta. Hoje não tanto. Hoje não é tanto assim. Então chama-se ciclo circadiano, para quem não sabe. É ótimo, Henrique. Eu trouxe eu fiz algumas pesquisas no ambiente virtual e eu encontrei uma frase que eu achei muito pertinente e interessante, até com o que você trouxe agora, que ele faz um questionamento. Somos nós que existimos ou será que é o tempo que existe em nós? Eu não cheguei a fazer a enquete, porque ela é bastante instigante, né? Então, assim, afinal de contas, qual que é essa relação? E aí, vale lembrar, quem está nos assistindo, nos ouvindo, que a partir do mês de outubro agora, a gente está começando a trazer o programa Libera Libido está acontecendo toda segunda-feira, às 9 da noite, aqui no canal, no YouTube, no canal da Ebossa Espaço de Arte e no canal do programa Libera Libido. E aí o que acontece? É uma segunda-feira que a gente tem um tema, como agora a gente está falando do tempo, e na seguinte a gente traz uma análise de um filme. E o filme que a gente vai analisar na próxima segunda-feira é o Interestelar. E Adoro! O Interestelar é maravilhoso nessa relação de tempo, né? Ele quebra... Sim. Toda a leitura, aliás, ele trabalha muito com a questão da relatividade do tempo mesmo, a análise dele em cima disso. Então, é muito interessante, muito instigante você se deparar com frases que te fazem questionar, que daí elas te colocam naquele lugar de dizer assim, pera, mas o que eu estou fazendo, afinal de contas, com a minha vida? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Como eu estou aproveitando e administrando isso tudo, né? E aí... Posso trazer uma questão rapidinho? Daí eu vou envolver a Cida e todos vocês, ó. A Cida trouxe o Nietzsche e eu quero trazer o Nietzsche novamente no outro livro, no Zaratustra. Quando o Zaratustra, ele vai à montanha, para quem não conhece a história, é uma história muito interessante de um homem que decide se isolar por alguns anos, se eu não me engano são 10 anos, ele se isola numa montanha e depois ele desce. A primeira fala que ele tem no livro, quando ele sai da montanha, ele olha para o sol, justamente a gente falou do sol hoje, e olha para o sol e diz, você só existe porque eu posso te contemplar.
sem a minha presença você não existe. Então, isso é muito interessante, porque isso fala mais de quem? Freud tem uma outra frase que é fantástica, que os psicanalistas gostam muito, que é o seguinte: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Adoro Ou essa seja, frase. eu também gosto muito, né, Cida? Ó, o Zaratustra, então, ele sai da montanha e o embate que ele tem é com o sol. Será que o sol precisa de nós para existir? Mas ele acredita que sim. Então, quem é que precisa de quem? Quem é que vive? É o tempo que vive sem nós ou nós vivemos sem o tempo? Ele existe além de nós ou ele já existe? É uma Então, grande brincadeira. Eu vou aproveitar a tua deixa, Henrique, porque a gente tem as participações, né? Ótimo. E o Roberto, que é um poeta, escritor e poeta, ele trouxe uma participação maravilhosa aqui, que foi uma poesia que ele fez relacionada ao tempo. Então, quem estiver em casa, ouça aí, porque está muito, muito gostosa essa leitura que ele faz do tempo. O tempo não para. Ele é generoso, mas não te aguarda. Ao chegar, nós começamos a lutar, mesmo com um legado. A qualquer momento podemos apagar. O tempo é amigo, ele sempre volta a recomeçar, dando-nos novas chances para poder recomeçar. Agarre-se com o tempo e libera a liberdade. Ah, fala sério, maravilhoso, né? E aí eu vou trazer uma fala aqui do Henrique para a gente dar continuidade no nosso bate-papo. Ele diz o seguinte, Henrique trouxe, né? O tempo é um amigo generoso. Quando você não vive o tempo do outro. E aí, Henrique, que frase boa essa, hein? Olha, eu ia pedir para a Cida falar sobre essa frase, o que ela acha. Mas a frase é o seguinte, ó. Quando a gente, e tem tudo a ver com o que a gente está falando, quando a gente consegue perceber um pouco daquilo que a gente quer, a gente se aproxima. Se a gente tiver tido um trabalho de percepção, de análise, enfim. Porque quando a gente está vivendo o tempo dos outros, nós estamos nos simbolizando fora de nós. Por que isso acontece? Porque desde que nós nascemos, para que nós pudéssemos nos reconhecer no espelho, existiu um outro. Esse é o ponto que é intrínseco à nossa natureza. Todos nós, nesse momento que estamos aqui vivos, estamos vivos porque alguém cuidou de nós. Nós dependemos de alguém. Geralmente foi uma mãe. Mas hoje é uma mãe, é um pai, é um tio, é alguém. Teve um cuidador. E nós só nos reconhecemos nesse outro, que é esse outro que nos espelhou. Então, geralmente, esse é um processo de se tornar ser humano. Qual é o processo? De algum momento perceber nesses símbolos que nós somos, quem somos nós, nesse tempo que passou. Uhum. Não, e eu vou até aproveitar a tua deixa, porque as duas frases, elas conversam, né? É uma outra frase do Alan Dias Castro, e eu peço para a Pida que já dê na sequência a leitura dela, porque ele diz o seguinte: se não é o tempo do outro que te situa, a hora certa é a sua. E aí, pare. E agora, né? É agora. Olha, eu tô com tantos cabides segurando ideias aqui. Tô igual, viu, Cida? Dá para fazer umas 10 lives disso, né? É verdade. Fantástico esse tema. Muito bem. Não falta assunto. Julinha, um certo Capitão Rodrigo, é o nosso Érico Veríssimo, gaúcho, né? Daquela grande trilogia do Tempo e o Vento, né? Então, que o tempo, justamente, né? O tempo da espera, né? Tem uma frase clássica da Bibiana que ela diz, né? Como o tempo custa passar quando a gente espera. Porque era aquela espera das mulheres, né? Das mulheres que os homens iam à guerra, as mulheres esperavam. No início da povoação do Rio Grande do Sul, onde realmente não tinha essa questão, né, de tempo, de relógio, de cronologia. Então, é uma obra belíssima, belíssima. Me deu... Nossa, se eu for aqui... Ainda bem que nós estamos perto do feriado, né? Que vai dar para a gente retomar uma revisitada nas nossas bibliotecas. Mas, realmente é uma belíssima obra, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. E também, né? Obrigada por ter trazido Bauman, Henrique. Eu
estava lá na minha prateleira, eu disse, não, vou deixar de lado, mas falar de tempo sem falar de Bauman é um exercício difícil, né? Mas tudo isso relaciona, inclusive, eu trago um pouquinho do Nietzsche também, que você trouxe nesse outro olhar aqui desse filósofo que eu trouxe para vocês antes, o Han, nesse livro que ele fala da sociedade do cansaço. E aí se alia bem nessa linha do Nietzsche, né? Dessa prisão que a gente se submete muitas vezes, né? Outras que, por questões de sobrevivência, grande parte da sociedade está presa, não se aprisiona, mas está presa. Eu acho que é um alerta assim, bem, bem importante para a gente se sacudir. Tá, né? Uhum. E aí, Júlia, o tempo do outro, né? Eu perdi um pouquinho qual foi o contexto que o Alan traz, o tempo do outro, ele mas um pouco lá da psiquiatria. Sim, essa questão da gente viver a vida do outro e não cuidar da nossa, em termos gerais, ou bem, bem grotescos seriam isso, mas talvez como a gente precisa vigilar. Eu acho que isso aí é bem aquilo que a minha professora de yoga diz, e que ela tira da Bíblia essa frase, mas que eu estou meio como um mantra, orai e vigiai, no sentido de que a gente precisa estar sempre atento a todas essas questões que nós estamos trazendo aqui, né, em relação à nossa vida. Não dá para passar para outra pessoa, né? Isso aí é a gente que tem que gerenciar dentro dos instrumentos, das ferramentas que nós temos, do cotidiano que nós temos. Eu penso que isso é possível dentro de cada possibilidade. Mas esse tempo do outro, que também eu estou apaixonado por esse filósofo, vocês estão vendo que tudo que... E olha que eu li ele já faz tempo, foi nas férias de julho que eu viajei e comprei. Ele fala um pouco disso, né? E aí, Henrique, no último capítulo dele, eu me lembro aqui, não vou poder pegar com o tempo, mas ele diz sobre essa questão de hoje que a gente... tem esse olhar narcísico e é tudo eu tenho, né? E ele vai falar aqui sobre esse tempo do outro, de como esse tempo que a gente dedica para o outro, não para a vida do outro, para cuidar da vida do outro, mas é esse tempo, olha, em oposição ao tempo do eu, que isola e singulariza, o tempo do outro promove a comunidade. Apenas o tempo do outro liberta o eu narcisista da depressão e da exaustão. E aí ele fala dessa questão, né, do nosso olhar sobre o coletivo. O livro dele tem várias... É um livro muito pequeno, mas ele fala o tempo do silêncio, o tempo bom, o tempo da festa, o tempo do outro, e aí em outro tempo inoportuno. Mas esse tempo do outro também, porque a gente se fecha tanto, né, na nossa vida, na nossa casa, nas nossas coisas, né, nas nossas casas, ainda mais na pandemia, quem tem a possibilidade de ter uma casa confortável, né, aí você se fecha nesse e o resto, mas ele vai pensar um pouquinho nesse tempo do coletivo. Para quem foi, né, de casas grandes, de famílias numerosas como a minha, em que tudo era compartilhado, e esse olhar sobre o tempo do outro bate assim, com força, sabe? Bate. Eu vou aproveitar a tua deixa, Pari, porque a gente tem agora a Hora do Oráculo, e a gente vai um pouquinho mais fundo dentro da leitura do Aristóteles sobre o tempo, que tem tudo a ver com o que você me trouxe. Eu ia falar isso, Júlia, que o diretor falou aqui no ponto, ele falou, tá na hora do oráculo. Bora lá, então, para a Hora do Oráculo. E aí, gente, a Hora do Oráculo diz o seguinte hoje. O tempo é a medida da mudança. As coisas mudam continuamente. Chamamos de tempo a medida, a contabilização dessa mudança. Essa frase é do Aristóteles, então eu vou pedir para o Henrique fazer uma leitura dela para mim rapidinho aí, para a gente entender até a relação que eu estava falando com o que a Pari acabou de trazer, né? Ô, Júlia, e Cida e todos vocês que estão nos assistindo, estão nos acompanhando aí no Spotify e na TV e no YouTube, quantos lugares, né, legais, que bom que vocês estão aí. Aristóteles, na sua Física, no livro Física, ele vai falar sobre isso, porque ele compreende que a vida só é percebida, a gente só percebe o tempo no movimento. E então, naquilo que a gente falou um pouco no início, né? Quando tem movimento, a gente percebe que algo passou. Eu sei quanto tempo leva até o sul, por outro dia eu fui até o sul, a gente mede em tempo, quantos quilômetros, qual é a velocidade que você vai viajar, então você sabe quanto tempo vai levar. Então, ele entendia isso. Por outro lado, eu acho que também tem aí a frase, não sei se é agora que a gente vai falar, mas o Newton
vai dizer o contrário, que independente da nossa percepção, o tempo existe. Eu concordo com eles. E o que a física atual está dizendo? Que os dois estão certos, porque nós temos o nosso campo de percepção psíquica, que é o que nós já falamos no início, ou seja, como eu compreendo o tempo que está passando, tem a ver comigo, com a minha relação comigo e com o outro, com esse espelho. E, independente disso, o tempo também passa. Desde que o tempo se iniciou lá no Big Bang, ele continua dando sinais do tempo. A gente percebe o tempo, sim. O tempo não é algo que não é que é relativo do ponto de vista ele não existe. Não, ele existe. A gente percebe. É que existem tantas outras formas de medir o tempo que a gente ainda que começamos a descobrir agora. Ou seja, não temos só uma forma, não temos duas, temos mais de duas, temos outras percepções, e agora o mundo quântico nos coloca nessa possibilidade. Ou seja, o mundo quântico. Cadê a frase? Exatamente, a frase do Aristóteles. Fala sobre a medir o tempo com a mudança. Uhum. Eu acho que deu para entender, né, um pouco do que eu falei. É que dá para entender, mas é que a gente vai viajando, né? Porque é tanta informação, é tanta... e aí, bem como vocês estão trazendo, cada filósofo, cada autor vai trazer uma outra constatação importante sobre o tema, né? Porque às vezes um vai para um lado até romântico, outro para um lado mais específico, mais didático, outro para um lado bem físico, né? Metafísico, enfim. E aí eu vou trazer uma leitura que a Giana fez, que eu achei muito pertinente, com relação ao tempo de Kairos. Rapidinho, gente, dá uma conferida aí. Olá, pessoal. Fui convidada, então, a conversar um pouquinho sobre esse tema tão precioso nas nossas vidas. Eu trabalho com crianças, e todo mundo já foi criança um dia, ou tem alguma criança por perto, seja na vizinhança, seja em sua família. E elas têm uma grande capacidade de nos mostrar outras formas de tempo, outras formas de viver o tempo, né? E na mitologia grega, quando a gente estuda Kairos e Cronos, a gente consegue ter uma distinção de tempos. O Cronos, ele é conhecido como o velho senhor do tempo, que nos prende, né? Ele chega a ser cruel e tirano, por ser limitado e limitante. É um tempo calculável, previsível, é o tempo dos segundos, dos minutos, das horas, dos dias, dos meses, dos anos. Ele é um tempo que nos controla e que também é controlado. E já Kairos, ele seria um menino, um jovem com toda a sua agilidade, né? Ele é impossível prendê-lo, pegá-lo, controlá-lo, persegui-lo. Ele é um tempo que nos traz oportunidades. E da mesma forma é um tempo que não nos dá uma segunda chance. Ele passa muito rápido. E se os nossos olhos estiverem desatentos, a gente não consegue perceber ele passando. Kairos é o tempo, aquele de um instante que se torna eterno. É aquela famosa frase, né? O que fica, significa. É o tempo que nos chega sem marcar hora. Ele é imprevisível. E ele também é o tempo que vira memória. Então hoje eu convido vocês, né, a pensar em quais dos tempos Kairos da nossa criança interna que se tornaram eternos em nossas vidas, né? E também como que a gente consegue dar espaço para o Kairos dentro da nossa vida tão limitada, o tempo Cronos. E como que vocês organizam, né,
o tempo cronos da vida de vocês. Acho que são conceitos que a gente tem que pensar todos os dias e que geram conflitos dentro de nós, né? Então, é isso por hoje. Boa noite a todos, boa semana, e eu desejo que possamos estar mais atento às oportunidades que Kairos nos dá e nos traz para os instantes das nossas vidas. Grande abraço a todos. Pari, e aí eu quero saber de ti, que tempo é esse, o tempo que fica, afinal de contas? Porque é uma delícia, né? A leitura dela eu achei maravilhosa e muito construtiva, porque até então a gente falou de várias situações, mas a gente não tinha citado Kairos, enfim. E como é que você analisa isso? O que você percebe, assim, desse tempo que fica? Nossa, eu fiquei aqui pensando em tantas coisas, Júlia, e lembrei de um texto, mas eu não vou lembrar exatamente do título, mas de uma escritora, de uma psicanalista gaúcha também que eu gosto de ter mais, que é a Diana Corso, e ela falou, é um texto que ela fala sobre as memórias olfativas, que memórias nós vamos deixar para os nossos filhos. E ela fala assim, a Diana é maravilhosa, ela não nos pede assim para sermos super-heroínas, como mães, como pessoas, absolutamente, né? Uma psicanalista não faria esse horror conosco, mas ela fala dessas coisas que a Diana fala aí, né? Da miudeza da vida, o que fica significa. Eu acho que talvez nós não precisemos de tantas, né? De tantas, de tanta elaboração para isso. Acho que é o olhar cotidiano, simples, miúdo, que vai criar esses significados. Achei belíssima a fala dela e vou ficar mais atento ao meu Kairos aqui, além do que eu estou, né? Mas muito bacana, assim, porque a gente é muito pragmática, como eu falei para vocês. E a vida pede isso para quem opta, não sei se a gente opta, para quem desejou ter uma vida de mãe, de mulher, de profissional, né? De mãe profissional, vamos dizer assim, que a gente junta várias coisas juntos, né? Numa vida, e aí você precisa, então, esse olhar que não nos cobra tanto, que diz, ok, é uma coisa pequena, pode ser bem significativa, né? Então, você não precisa ser a Mulher Maravilha, né, Pari? Acho que a questão toda é essa. Absolutamente. Então, você tem que... E, assim, o que foi feito, e foi o que você podia fazer. Era o máximo que você conseguia, era o melhor que você se doou naquele momento. E tá bom, tá tudo bem, não tem problema, né? E tá tudo bem. E ainda eu queria só, com aquelas colocações do Aristóteles lá antes também, eu já falei sobre isso em outro momento, mas eu vou falar de novo. Como aí é uma questão subjetiva, mas talvez isso signifique para outras pessoas e elas possam pensar sobre isso, porque para mim é uma grande contribuição. Aqui no Sul a gente ainda tem, né, apesar de toda essa confusão global e climática, e ainda a gente tem uma separação de primavera, verão, outono, inverno. Então, essa passagem do tempo, para mim como pessoa, é muito importante. Bom, acabou o inverno, né? Agora vamos guardar, vamos lavar as roupas, vamos colocar no varal, vamos embalá-las direitinho e colocar no armário, vamos tirar as roupas da primavera, né? Mais fresquinhas ainda. Então, isso tudo para mim é muito saudável, organiza a minha vida e me faz também dar essas... As outras pessoas no Nordeste devem ter outras formas de se organizar, né? Mas só quis compartilhar com vocês isso, que essa organização climática, essa mudança climática, para mim, é um elemento organizador da minha vida e que me faz também parar para avaliar, para ter também essas memórias de culinárias, memórias olfativas, memórias afetivas. Tudo isso vai maravilhoso. Né? Eu vou aproveitar a deixa da tua fala, porque a gente teve uma outra participação aqui, que é do Jonas, e ele traz uma leitura um pouquinho parecida com o que você está fazendo agora, porque ele também é aí do Sul. Então, confere ele, e quem estiver nos ouvindo, ouça o que o Jonas tem para dizer. Para mim, o tempo é um sentimento.
seja com relação ao passado, seja com relação ao futuro. O único tempo efetivamente existente é o agora. O passado é culpa, nostalgia, saudade, é lembrança. O futuro é sonho, desejo, vontade. São só projeções. Eu só tenho agora. O tempo é uma consciência, portanto. Veja-se um animal como um cachorro. Quando se dá de comer para ele não pensa em guardar para depois. E se comeu tudo, ele também não se culpa por não ter deixado. Ele só pensa no agora. Nós humanos é que criamos essa ideia de passado e de futuro e de tempos. Muitas vezes para escaparmos da vivência presente, que muitas vezes pode ser dolorosa, mas em regra é uma grande dádiva. Bueno, para mim é isso. De qualquer sorte, eu quero finalizar fazendo a leitura de um trecho de um poema de Jaime Caetano Brown, poeta e paideador gaúcho, em que um dos trechos diz o seguinte: que o tempo é misterioso, impenetrável, num outro plano imutável que o destino desconhece. Por isso a gente envelhece, sem ver como envelheceu. Quando sente, aconteceu, e depois de acontecido, fala de um tempo perdido que, a rigor, nunca foi seu. Finaliza dizendo: acho que a feira dos dias não vale a pena contar. Chego mesmo a pensar, olhando o Brasil do perto, que a vida é um crédito aberto, que é preciso utilizar. Guardar dias para o futuro é sempre a grande tolice. O juro é sempre a velhice. De que vale este juro? Se até o índio mais queixo duro, o tempo amansa no assédio. Gastar é o melhor remédio, no repecho e na descida, porque na conta da vida não existe saldo médio. Gente, eu adoro o final. Na conta da vida não existe saldo médio. Acho que essa frase é maravilhosa e a forma que a gente usa até o termo gastar, né? Ou usufruir do tempo, as palavras que a gente se utiliza para falar sobre o tempo falam muito do que a gente percebe dele, né? De como a gente atua com ele. Então, eu achei bem pertinente essa colocação dele, até a leitura que ele traz também desse poeta. E eu vou te pedir agora, Pida, porque a gente está nos últimos 2 minutos, o nosso tempo está se esgotando aqui. Então, eu vou pedir, Pari, para te trazer as tuas considerações, agradecer a tua participação e dizer que com certeza queremos você aqui novamente, porque as falas foram extremamente enriquecedoras, você nos trouxe ponderações maravilhosas. Muito obrigada novamente por topar fazer esse programa por 2 vezes ainda, né? Eu agradeço muito, eu só queria pontuar uma questãozinha aí, não é só essa ideia de tempo aí, não é humana, é interessante a gente pensar sobre essa questão do tempo nos indígenas, tá? É a nossa cultura branca capitalista enlouquecedora que faz isso com a gente, então a gente precisa alerta quanto a isso. Eu agradeço muito, amei estar com vocês de novo, foi uma reflexão belíssima e vamos lá, vamos cuidar dos nossos tempos e das nossas vidas. Maravilhoso. Henrique, agora eu vou te pedir para trazer as últimas ponderações suas com relação ao tempo. Adorei tua colocação sobre a questão do tempo do indígena, dos povos originários, bastante pertinente, viu, Pari? Obrigado por trazer essa pequena leitura breve, mas bastante interessante. E aí, Henrique? Olha, em grego, além do tempo kairos e cronos, nós temos o aion, que é o tempo que você tem, que você não sabe. Ou seja, será que não vale a pena aproveitar mais o seu tempo com você mesmo, com as suas vontades? Então, acho que nossa consideração e a minha consideração hoje, para trazer esse tema do tempo, é pensar que você tem hoje, e você não sabe quanto esse hoje vai durar, mas você sabe que você está aqui agora ouvindo e assistindo. Maravilhoso. Aproveite o seu tempo. Desfrute do agora. Adorei, Henrique. Muito obrigada. E eu quero deixar aqui avisado para vocês que é o seguinte, nós vamos finalizar o nosso programa com a música da nossa maravilhosa Flávia Oliveira, mas eu vou deixar uma mensagem, assim como o Henrique trouxe, que eu acho bastante interessante e importante, tá?
Então, da próxima vez que você disser que não tem tempo, inspira, respira, só por um segundo. Um segundinho só. E aí responda para você mesma ou para você mesmo. Quando é que você vai ter tempo para ser feliz? Porque daqui a pouco, quem não te terá mais será o próprio tempo. Faça da sua existência o sinônimo da sua felicidade. E é com essa frase que eu finalizo hoje, agradecendo a participação da Pari, agradecendo a participação do Henrique, né, que sempre traz considerações maravilhosas. E aí a gente está trazendo, então, a nossa música final da Flavinha. Um beijo enorme e até o próximo. Beijo para todos vocês. Tchau, gente. Tchau. Tempo, mano, velho, falta um tanto, ainda eu sei, pra você correr macio. Tempo, mano, velho, falta um tanto, ainda eu sei, pra você correr macio. Como une um novo sedã. Tempo, mano, velho. Tempo, mano, velho. Vai. Tempo, amigo, seja legal. Conto contigo pela madrugada, só me derrube no final. Tempo, mano, velho, falta um tanto, ainda eu sei, pra você correr macio. Tempo, mano, velho, falta um tanto, ainda eu sei, pra você correr macio. Como une um novo sedã. Tempo, mano, velho. Tempo, mano, velho. Vai. Tempo, amigo, seja legal. Conto contigo pela madrugada, não me derrube no final.